Estamos aqui no nosso devocional de inteligência biblicamente emocional e quase ao final do segundo pilar, o autocontrole. Eu espero que você tenha já aprendido muitas coisas, refletido vários princípios, valores que a palavra de Deus nos traz sobre o autocontrole e que essa habilidade de controlar e redirecionar os impulsos e sentimentos antes de tomar quaisquer decisões possa ser aumentada em sua vida com a direção e o poder do Espírito Santo. Gostaria de lembrar versículo para memorizar. Não sei se você já está conseguindo falar, mas vamos tentar. Dos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94, 19. Que no momento de turbulência, de sofrimento, a gente possa se lembrar daquele que nos alegra a alma. Que o consolo do Senhor, que a direção do Senhor, que a soberania dele nos traga alegria em meio aos tantos cuidados, ansiedades e preocupações que se multiplicam dentro de nós. Hoje nós vamos falar que o autocontrole é um treinamento de desejos. Reflita: e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Esse é um versículo de grande audiência, talvez pouco conhecido pelos ditos leitores da Bíblia, mas aquele que tem conhecido a Cristo e desejado viver o discipulado, sabe que esse é um dos versículos chaves da vida cristã. E é impossível explicar a vida cristã sem a autonegação, porque é uma essência da vida cristã, e é impossível tentar ser um discípulo sem experimentar o tomar a sua cruz e seguir Jesus. O que o autocontrole tem a ver com isso? Como você explicaria esse versículo baseado nessa imagem ao lado? Vamos pensar? Aprenda a dominar seus desejos para não ser dominado por eles. Então nós vemos nós ali e os nossos desejos como vários leões, né? E eu acho interessante pensar nisso, porque eu, como domador de leões, sou o responsável por disciplinar os meus desejos, contê-los, vigiá-los, alimentá-los com o que precisam e não com o que querem. Ao encarar o desafio do discipulado, eu estou fazendo o papel responsável de um bom domador de leões, que, ciente do perigo à sua frente, vigia e reorienta os leões ao caminho correto, para que ele, o domador, não seja consumido e os leões também fiquem na miséria de não ter quem os alimente depois. A vontade de Deus é a proteção disciplinadora dos meus desejos. Assim, quando me curvo a ela, estou protegendo ambos, domador e leões. Então, eu acho muito interessante pensar sobre essa ilustração em nossa vida, né? Que é realmente dominar os nossos desejos, realmente como essa imagem. Nossos desejos são perigosos, eles, quando tomam o controle, são praticamente indomáveis. Mas é possível serem controlados, serem dominados. E é por isso que o Senhor quer nos orientar, nos disciplinar e nos dar o seu ensinamento, a sua vontade, como uma proteção a nós e aos nossos desejos. A dica, né? Tomar a cruz é reorientar minha vontade, a vontade de Deus. Então, é fácil explicar esse versículo quando nós entendemos o nosso papel, os nossos desejos e a vontade de Deus. Nos sobre o autoconhecimento, nós compreendemos algo importante sobre nós,
Lembra? Nós somos o que amamos porque vivemos voltados para aquilo que desejamos. Entretanto, esse amor que nos direciona, ele é um hábito, um tipo de desejo subconsciente, que opera sem que pensemos a respeito. Ou seja, significa então que essa questão do amor em nós não é algo que flui direcionado de repente, é algo que é automático, como um hábito, como aquilo que você já está acostumado a fazer. Então, como assim? O amor não é uma escolha? Sim, ele pode ser sim uma escolha, mas ele é menos uma escolha consciente e acontece mais naturalmente como uma espécie de inclinação básica, uma orientação padrão que produz as escolhas que fazemos. Isso está no livro Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito, de James Smith, e é uma recomendação à leitura. Mas eu acho interessantíssimo pensar que o amor, ele está muito mais ligado aos nossos hábitos no dia a dia do que a escolha propriamente dita. Você é o que você ama e o amor é um hábito, logo, o discipulado é a reformulação dos hábitos de seus amores. Isso significa que o amor pode ser focado e direcionado e, portanto, é possível sim treiná-lo. Então, aqui eu estou querendo deixar claro o seguinte: aquele que se entrega a uma vida de discipulado, né? Aquele que quer ser discípulo de Jesus, ele está disposto a ser discipulado. E esse passar pelo discipulado é uma reformulação dos hábitos dos meus amores, porque quando eu estou sendo discipulado, eu estou deixando que Deus use alguém para me mostrar onde os meus hábitos estão sendo negativos, onde os meus amores estão me atrapalhando, onde eu estou colocando afeições superiores que atrapalham, que atrapalham a minha carreira cristã, né, a minha jornada com Cristo, que me colocam pesos e pecados na minha jornada, e principalmente eu estou aprendendo a focar, a direcionar bem os meus hábitos, de uma forma que aquilo que eu amo se torna saudável aos olhos de Deus. Então, é possível treinar o amor. E o autocontrole é o treinamento desses amores que me orientam habitualmente. Ou seja, eu só vou conseguir mudar aquilo que eu amo para um hábito saudável se eu me empenhar por esse treinamento, que é o autocontrole. Um exemplo bem claro disso, falando sobre as virtudes. Lá em Colossenses 3, do 12 a 14, Paulo nos encoraja ao desenvolvimento dos traços do caráter cristão, as virtudes. E é interessante pensar nisso, porque ter virtudes não é como regras ou leis que são determinações externas do que é bom. Virtudes são traços que passam a fazer parte do que eu sou, e eu não preciso pensar a respeito para demonstrá-las. Mas como aprender isso? Eu acho que é importante a gente até ver o que o texto diz, porque Colossenses, ele tá falando, né, de virtudes, como é falado, não é algo que eu penso o tempo todo a respeito para demonstrar, é algo que deve estar dentro de mim já, né? Ele fala: revesti-vos como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente. Então, assim, a gente vê vários traços que são coisas que, se nós não estivermos buscando como hábitos, na hora do aperto elas não vão aparecer, né? Mas uma coisa é certa: não posso chegar à virtude por meio do meu pensamento. Tipo assim, a partir de agora eu vou ter humildade, a partir de agora eu vou ter bondade, eu vou ter mansidão. Não.
não é algo que adquiro intelectualmente, mas afetivamente. O ensino de virtudes é um tipo de formação, uma reciclagem de nossas disposições. Ou seja, quando eu quero ter essas virtudes, elas vão acontecer por meio da afetividade, da afeição. Ou seja, eu preciso olhar algo que me afeiçoa, que me atrai pelo amor, e aquilo vai me ensinar. Não se trata de adquirir informações, mas de gravar algo na essência do meu ser. E então, essa reorientação dos desejos de duas maneiras. Pela imitação, né, como diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, nós aprendemos a nos revestir das virtudes ao imitar aqueles que demonstram a vida cristã. Como eu falei que os hábitos estão ligados às afeições, quando eu estou próximo de alguém que está me ensinando o caráter de Cristo, o próprio relacionamento contribui para que eu olhe e imite, né? Quando nós estamos mais próximos de Cristo, olhando para o caráter dele, aprendendo com a vida dele, essa imitação, ela nos direciona para melhores hábitos. Também pela prática, ou seja, gravamos hábitos através de rotinas, rituais, repetindo várias e várias vezes. É um tipo de orientação padrão aprendida, a qual nos inclinamos sem pensar a respeito. Mas não vai acontecer assim, né, de uma hora para outra. Um hábito é algo que você demora tempo para adquirir, mas você precisa, até adquiri-lo, fazê-lo de uma forma consciente, até que ele se torne então um hábito. A reorientação de nossos amores exige a desconstrução de todas as condutas tácitas que absorvemos de outras práticas culturais, as quais vêm da modelagem do amor, que formam e deformam nossos desejos. Ou seja, eu preciso desconstruir hábitos pecaminosos, hábitos ruins, a fim de que eu, no lugar, eu construa, reoriente para bons hábitos. Então pense, meus desejos reinantes podem ser reorientados. Como isso contribui para o desenvolvimento, então, do autocontrole? Quero que você pense sobre isso, reflita sobre como estão os seus hábitos atualmente, que tipo de discipulado você tem vivido. Se você tem dúvidas sobre isso, pode me perguntar no privado, mas eu gostaria de que nós refletíssemos sobre o treinamento de desejos estar ligado ao autocontrole, mas também ser algo que acontece através do discipulado. Nós vamos pensar então nessas 4 perguntinhas enquanto nós anotamos em nosso caderno de reflexão e desabafo. Depois de entender como reorientamos nossos amores, reflita novamente em Lucas 14:27 e como ele faz sentido na sua vida cristã. Pense, que maus hábitos tenho adquirido ou adquiri por causa de meus desejos mal orientados? Vimos que o discipulado é a reformulação de hábitos de seus amores. Como esse processo contribui para desenvolvermos o autocontrole, sabendo que este é um treinamento de desejos? Então pense aí nessa ligação entre o discipulado e o desenvolvimento do autocontrole. E depois, leia Colossenses 3:12-14. O que são virtudes e como Paulo as descreve? Escreva-as em seu caderno e, se possível, tente colocar uma definição de cada uma dessas virtudes. Quais são as maneiras pelas quais é possível de nós as adquirirmos? Então pense um pouquinho sobre isso, reflita, deixe o Senhor falar o seu coração. Pai, nesse devocional nós reconhecemos a importância do discipulado. Nós reconhecemos a importância, Senhor, de treinar os nossos desejos para que possamos viver o verdadeiro autocontrole. Mas sabemos que isso não acontece naturalmente. É necessário que, assim como adquirir virtudes pela imitação e pela prática, sejamos bons mordomos do que o Senhor tem nos dado e possamos aproveitar o discipulado.
Deus, que toque cada coração para entender essa necessidade e que, assim como o Senhor sabe da necessidade de nos tornarmos discípulos e que isso não é fácil, eu te peço que também nos faça conscientes da necessidade de sermos discipulados por alguém, de buscarmos orientação e vulnerabilidade com alguém. E eu te peço, Senhor, que esse processo nos ensine o autocontrole.